continuar com vocês depois de termos participado de um culto tão significativo para as nossas vidas. Que Deus continue abençoando, que você continue conosco nesses próximos minutos. É um privilégio para nós continuar adorando ao Senhor e estando com vocês. Esperamos que esse tempo seja um tempo precioso para você e, quem sabe, ruminando ainda essa ideia dos milagres e dos sonhos que algumas vezes nós enterramos e que o Senhor hoje para muita gente ressuscitou. E quem sabe hoje também não é o dia de você fazer a mesma coisa diante de Deus. Boa noite, Igreja do Recreio. Boa noite, meus queridos pastores, Joel e Humberto. Estou muito feliz de estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje eu pouco falarei, porque a mensagem veio como um bálsamo, um presente. Já adianta aqui que os pastores vão falar tanta coisa linda para vocês. Eu já vou passar aqui para eles, viu, pastores? Nós tivemos vários testemunhos aqui ao longo do culto, os irmãos muito felizes, estão dando boa noite para vocês. Adivinha quem está mandando um abraço aqui pro paizão dela? A Raquelzinha, né? Um beijo pro meu pai. Um beijo pro meu pai e pro pastor Humberto. Queridos, eu já vou começar aqui falando sobre a nossa enquete, porque o pastor Joel vai trazer algo assim lindo da parte de Deus para a gente. E eu perguntei, pastores, na nossa enquete hoje, se a nossa igreja já tinha vivido um momento em que parecia que um sonho tinha morrido. 59% disse que sim, mas que Deus restaurou. E eu estou falando isso, eu já estou ficando emocionada. E quase 40% da igreja digital disse que está vivendo isso agora. E como o nosso Deus é tão maravilhoso e tremendo, eu vou passar a palavra para o pastor Joel, porque ele vai trazer algo muito lindo da parte de Deus para a gente. Elisa, você começou falando a respeito de sonho. E eu começo falando de um sonho. Quando Darília e eu casamos, evidentemente que pensamos em ter filhos, desejamos ter filhos. Tivemos o Rodrigo, que é o mais velho, e Darília tinha dificuldades de engravidar. Até que Deus propiciou uma segunda gravidez, Humberto, e veio a Raquel. A Raquel nasceu antes do tempo, aliás, os meus dois filhos se anteciparam. O Rodrigo nasceu de 8 meses e Raquel de 8 meses e meio. E com menos de 3 meses de vida, meus irmãos, a Raquel apresentou uma doença raríssima, uma espécie de câncer, chamado histiocytose lateral-recessive. E isso foi uma história de 3 anos e meio que nós colocamos diante do Senhor. Um sonho que se realizou naquele momento, mas que veio com, eu diria assim, um problema, e um problema seríssimo, que nos levou até a procurar ajuda no exterior. Num tempo, isso são passados quase 41 anos, 41 anos passados, e as dificuldades eram grandes. Nós não tínhamos, Humberto, os meios de comunicação que nós temos hoje. Então, para saber onde levá-la, por exemplo, apesar do tratamento que era dado no Brasil, o protocolo que era seguido por médicos que Deus colocou nas nossas vidas, na vida da Raquel especialmente, e eu sempre tenho uma gratidão muito grande a João Maurício, que foi um pediatra que nos acompanhou durante muito tempo, depois de alguém ter desistido de cuidar da Raquel, porque não cria no milagre que Deus poderia fazer. Mas nós criamos. E o milagre aconteceu e Raquel está próxima a fazer 41 anos de idade. Então, isso vem corroborar o que foi dito na mensagem hoje. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos em primeiro lugar, de crer em Deus efetivamente, na ação de Deus, na providência de Deus, no tempo próprio. Porque isso nos fez amadurecer com toda certeza e nos fez crentes mais fiéis ao Senhor, apesar do sofrimento humano que passamos e ela principalmente passou. Um resumo para nós entendermos da ação de Deus através de milagres nas nossas vidas. Isso é lindo de ver como Deus fez com você, pastor Joel, Darília. E Raquel é um doce de pessoa, assim, a gente fica muito feliz de conviver com esse milagre, né? A Raquel é muito querida. Raquel, um beijo para você e que Deus te abençoe. E como alguns de vocês sabem, eu vivi na África por 14 anos, no Senegal. E lá no Senegal, infelizmente,
eu vi muitas crianças, muitos adultos, muitas pessoas que não sonhavam mais. Pessoas por conta das limitações sociais, por conta de doenças, muitas pessoas desistindo mesmo dos seus sonhos. Eu recebi uma criança justamente no Centro Médico Fábrica de Esperança, um centro médico que foi estabelecido pela Junta de Missões Mundiais a partir dos seus missionários, como eu, Elisa, Andréia, Anitta, fisioterapeuta. E nós recebemos então, pastor Joel, um menino de 4 anos. Esse menino tinha uma patologia chamada pé torto congênito, ou pé equinovaro supinado. Esse menino veio... a sua tia já sem esperança, porque ele tinha sido abandonado pelos seus pais, justamente porque já era um deficiente físico. E aí, quando eu recebi esse menino e comecei a imaginar como seria a vida dele toda em África, e sem poder calçar um par de tênis até os 4 anos, e eu pedi à tia, então, que ela me desse uma autorização, porque eles não eram cristãos, para eu orar, pedindo a Deus um milagre, como nós ouvimos hoje. Então, a tia concordou, eu coloquei esse menino em cima da maca, peguei os pés desse menino e pedi a Deus um milagre. Eu sou médico ortopedista e não faço essa oração habitualmente, eu peço a Deus que me capacite, que me oriente. Eu estudei para isso também. Essa profissão é uma profissão que eu uso para a glória de Deus, como muitos outros profissionais em diversas áreas. E quando eu fiz a oração para que Deus fizesse um milagre e eu abri os meus olhos, os pés desse menino continuavam como antes. Mas, curiosamente, isso não me frustrou, isso não me entristeceu, porque é como se Deus estivesse falando para mim, o Espírito Santo, dizendo, então, baseado na palavra de hoje do pastor Fábio, é como se Deus estivesse dizendo, então eu vou fazer um milagre, mas eu preciso que você tire a pedra. E tirar a pedra nessa situação desse menino significava investir num tratamento para esse menino. E nós então oramos lá no Centro Médico Fábrica de Esperança e começamos a investir nos pés desse menino, fizemos muitos gessos, eu fiz algumas cirurgias e depois de 1 ano e alguns meses nós pudemos ver os pés desse menino corrigidos e pela primeira vez então esse menino calçou um par de tênis. E quando esse menino calçou um par de tênis, todos ficaram impressionados, nós também, e o pai dele que tinha abandonado, quando viu, começou a gritar e disse de onde veio esse milagre. E a tia veio lá no centro médico e disse para mim, eu posso trazer o pai dele aqui porque ele quer saber de onde veio esse milagre. E aí, Elisângela, eu disse, traga o pai dele. E o pai veio e esse pai só chorava. E eu disse para esse pai, eu e toda a nossa equipe, pastor Joel, nós dissemos de onde veio esse milagre. Porque esse milagre veio do Senhor. Porque o milagre do Senhor, muitas vezes, é precedido, como nós ouvimos hoje, do tirar a pedra. Então você, minha irmã, você, meu irmão, que está vivendo uma situação difícil no casamento ou em relação aos teus filhos, Deus quer mesmo restaurar, Deus quer ressuscitar. O pastor Joel testemunhou isso em relação a Raquel. Ele não fechou os olhos e da noite para o dia tudo ficou bem. Não, houve um empenho dele, da Darília, posteriormente da própria Raquel. É assim que Deus age. Ele pode agir diretamente e resolver tudo de um jeito só, mas muitas vezes, como nós ouvimos hoje, ele vai dizer, tirem a pedra, porque como nós ouvimos, o pastor Fábio disse, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Então o teu casamento, meu irmão e minha irmã, que não vai bem, tire a pedra, faça alguma coisa, tome atitudes para que Deus faça um milagre, porque muitas vezes Deus quer realizar um milagre e muitas vezes nós somos esse empecilho. Então que Deus nos abençoe para que a gente viva esses milagres participando daquilo que Deus está fazendo. Alguma coisa que ficou bem evidente na mensagem também é que há uma parte que precisa ser feita por nós. A primeira delas é em relação à oração. Sim. Nós que cremos no Senhor. O segundo é nós crermos na ação de Deus
Não porque nós vemos nas vidas dos outros, mas porque Ele pode fazer nas nossas também. E terceiro, o empenho que nós precisamos ter de buscar aqueles recursos possíveis, humanos mesmo. Ele coloca a gente como o pastor Humberto, com a sua especialidade, e hoje é uma referência o tratamento que você colocou na vida daquele menino, não é? E tantos outros hoje já estão sendo beneficiados por isso. Como Deus faz sem que a gente perceba a extensão da ação de Deus nas nossas vidas. Amém. Nós precisamos crer. Acima de tudo, nós precisamos crer. Milagre existe. Nós precisamos, muitas das vezes, remover a pedra, como está sendo dito, e perceber a ação de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Amém. Amém. Eu falei que vinha coisa boa pra gente, né? Então, graças a Deus pela vida de vocês dois, pastores, testemunhos lindos. É difícil segurar a emoção, mas a gente precisa aqui, né, manter. Se eu estivesse em casa, certamente eu estaria chorando litros. Coisa que não é muito difícil de fazer, né? Mas, então, pastores, que bênção ouvir tudo isso e saber que muitas vezes esse caminho de remover a pedra não é fácil. É dolorido mexer nas emoções, nas mágoas que ficaram para trás, porque a gente quer que aquilo... não, porque a pessoa me feriu, me magoou, mas hoje ficou muito claro o desejo de Deus para nós, para essa igreja. E eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento. Fui muito ministrada por Deus durante o culto e agora no final também nada combinado, né? Nada combinado. Então, eu já me despeço aqui de vocês, igreja querida. Vou para casa com o coração mais leve, sabendo que as pedras que precisam ser removidas, Deus vai me ajudar e assim vai ajudar vocês também. Obrigada, pastores. Vamos encerrar, então, fazer uma oração. Eu quero pedir, assim, porque eu gosto de falar com a Igreja Digital, que eles fazem aniversários, né, ao longo da semana, e eu já sei que tem gente fazendo aniversário aqui ao longo da semana também. Raquel é uma delas, né, que vai fazer aniversário agora? Será dia 31. Ah, dia 31, então é para o final do mês. Mas vamos orar também por esses aniversariantes, que hoje Deus deu um presente, né? Muito obrigada, pastores. Então, antes do pastor Joel orar para encerrar esse tempo, Elisângela, eu queria aproveitar a tua fala de que tirar a pedra muitas vezes não é uma coisa fácil. E eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, que está na Igreja Digital, que se você tiver dificuldade para tirar a pedra, você precisa de ajuda. E essa ajuda, nós aqui da igreja podemos também te oferecer. Talvez você precise de um psicólogo, talvez você precise de um aconselhamento, talvez você precise de um profissional para te ajudar, mas não deixe de tirar a pedra. E ainda que você tenha dificuldades, persista. E ele disse isso, pastor Fábio. Nós precisamos persistir e Deus vai desenterrar esses sonhos que estão à nossa volta. Vamos orar então. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Pai querido, muito obrigado por este dia. E nós podemos vivê-lo na tua presença desde amanhã, através dos estudos na Escola Bíblica Dominical, através das mensagens da manhã e agora da noite também. E hoje, especialmente à noite, nós ouvimos a respeito da ação do Senhor. Nós somos, pela nossa natureza humana, imediatistas. Mas o Senhor tem o seu tempo próprio. Foi isso que nós aprendemos também através da experimentação de Lázaro, das suas irmãs. Que os meus queridos irmãos participantes desta Igreja Digital entendam que o Deus do passado é o Deus do presente e que Ele realizou e realiza milagres. Que haja esta crença por parte de cada um de nós no exercício da fé e que nós percebamos no tempo próprio a ação do Senhor naquilo que nós estamos precisando, naquilo que o meu irmão está precisando e nos acompanhou até agora. Dá-nos uma noite tranquila, uma semana guardados, dirigidos e pelo Senhor. Eu oro em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa semana, queridos.